Ok. Boa noite, gente. Boa noite, os amigos que estão aqui presentes. Boa noite, os nossos companheiros que estão pela internet. Nós temos um grande número de pessoas nesse momento participando conosco pela internet. Então, nosso boa noite aos amigos de sempre, que todas as noites pacientemente estão conosco. Hoje a nossa transmissão é feita diretamente aqui do Centro Espírita André Luiz, na rua Monsenhor Siqueira 97, centro de Taubaté. E também fazemos pela internet, pela página do Facebook do CEAL, que é o Centro Espírita André Luiz, tanto quanto pelo YouTube, também do CEAL, e pela nossa página Marina Ferri, lá no Facebook, os companheiros que seguem todas as noites os nossos estudos. Então, muito obrigada pela companhia. Vamos fazer nossa prece, porque é o nosso habitual. Começamos tudo com a nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, fortalecem em nossas almas a fé e a esperança, ilumine os nossos corações, apacente-nos, de tal forma que consigamos caminhar com equilíbrio, mas com muita alegria no coração, pelo muito que temos recebido. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, nossa noite de hoje é de refletirmos a respeito da obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, toda quarta-feira, das 19h30 às 20h30, nossa reflexão é da obra Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos mesmo naquela parte que fizemos a introdução, depois as notícias históricas, onde Kardec teve um cuidado de trazer à luz alguns nomes que não eram comuns para nós. Alguns personagens a que Jesus se refere em muito dos seus ensinos e que não eram para nós conhecidos. Esses personagens são importantes de conhecermos, porque a maneira de cada um viver, a maneira de cada um trabalhar, dava a eles uma característica de entendimento, de conhecimento e de costumes. Então, quando Jesus fala de um ou de outro, ele vai pincelar, ele vai pintar esse quadro de conformidade com esses costumes. Nós vimos alguns desses personagens na semana anterior e vamos continuar assim de uma forma mais abreviada, né? Apenas que nós tenhamos conhecimento. Nós já vimos quem eram os samaritanos, os nazarenos, os publicanos, os peageiros. Então vimos as quatro primeiras citações que Kardec separou. Os samaritanos, aqueles que viviam na região da Samaria, havia um desentendimento religioso com os judeus da Judéia, então tinham posturas diferentes por acreditar de entender o louvar a Deus, o honrar a Deus, cada um queria de uma forma e num lugar. Tem uma briga religiosa entre eles. Os nazarenos, que eram aqueles da região de Nazaré, como o próprio Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, mas também nazareno era quase que um adjetivo da pessoa pobre, simples, humilde, também era o nazareno. Então, há conotações diferentes, por isso que ao lermos um texto do Evangelho, tendo essas ideias, nós vamos perceber melhor a quem Jesus se referia e qual era a intenção daquela fala, e como nós podemos trazer para os nossos dias atuais. Depois nós vimos os publicanos e os peageiros, dois grupos de pessoas envolvidas com dinheiro. Os publicanos eram os cobradores de impostos, não eram bem vistos pelas pessoas, porque eles faziam, como nós dissemos, o caixa 2. Eles cobravam a mais, superfaturavam e ficavam então com um patrimônio maior. Esses eram os publicanos e recolhiam e mandavam um tanto desse imposto para Roma e um tanto ficava, no caso particular, para eles. Os peageiros eram como aqueles cobradores de pedágio. As cidades antigas, elas eram circundadas por muralhas. Todas as cidades antigas, mesmo hoje, se a gente vai
a Europa, várias cidades da Europa ainda têm pequenas vilas, pequenos redutos cercados de muralhas. E assim era. Em Jerusalém nós podemos ver, existe a grande muralha, separando a Jerusalém velha, como é chamada, da Jerusalém nova. A Jerusalém antiga está dentro das muralhas, com o Templo de Salomão, com Elapsa, está dentro das muralhas. Assim, ali naquelas portas que davam passagem para entrar na cidade, havia cobrança de pedágio. Pagava-se uma taxa para entrar ali. Então tinham os peageiros, que eram estes cobradores de pedágio, que também não eram bem vistos, a semelhar aos seus publicanos. Hoje nós vamos iniciar então com uma fala a respeito dos fariseus, que foi o ponto que nós paramos na semana anterior. E quem eram os fariseus? Os fariseus, parece que a gente gasta um pouquinho mais de tempo até para falar, porque Jesus usa muitas citações onde ele fala sobre os fariseus. Mas nós podemos sintetizar bastante e trazer apenas algumas informações para termos ideia. Fariseu era uma seita. Assim como o samaritano transformou-se numa seita, fariseu transformou-se numa seita, os escribas, todos eles foram formando grupos. Então os fariseus eram uma seita que ela surgiu a partir das disputas teológicas. Então era o povo que tinha leitura, conhecimento e discutia as leis, fossem as leis divinas, que estavam em primeiro lugar, tanto quanto as leis civis, vamos dizer assim, os mandamentos que se referiam à lei civil. Então este grupo, eles discutiam muito Deus, tinham todo um esquema de assuntos que eles se ligavam. E o importante é que os fariseus, por terem este conhecimento a mais, eles se achavam mesmo como aqueles donos da verdade. Eles eram donos da última palavra. O que eles dissessem era para ser aceito sem qualquer contestação. E isso dava a eles um status, um orgulho, a vaidade. O ser humano padece muito com a vaidade. E eles tinham isso muito forte. E Léo era um doutor judeu. O que era um doutor à época? Não era um doutor ligado à medicina, mas era um doutor ligado a conhecimento, especialmente da lei. Esses eram os doutores da época. E Léo, ele que fundou esse grupo de seleto de pessoas, também doutores na lei, para compor esse grupo chamado fariseus. Isso foi entre os anos 180 e 220 antes de Cristo. Quer dizer, quando Jesus chegou, este grupo vivia na região, era bem conhecido, tinha estabilidade naquele ambiente. Era respeitado e temido, porque a lei eles que faziam. Então eles eram também temidos. O interessante de nós observarmos é que eles tinham uma ideia de ensinar que a fé era desenvolvida somente pelo conhecimento das Escrituras. Então, aquilo que estava nas Escrituras dava ao homem a fé. Era uma pregação deles. Nessa altura, um povo que não sabia nem ler não teria fé, porque não seria merecedor de ter fé. Apenas os doutores da lei que teriam fé. Eles desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas. Olha, isso tudo que nós estamos falando está no próprio início do Evangelho, mas nós estamos pensando alguns itens para termos essa reflexão. Então, desempenhava esse papel nas controvérsias religiosas. Por que controvérsias religiosas? Porque todos esses grupos diferentes entre si, embora de uma mesma raiz judaica, eles tinham uma forma de ver Deus, de entender a vida, e isso gerava discussões homéricas entre eles. Cada um, e como dissemos, os fariseus queriam ser aqueles que tinham todo o conhecimento e toda a verdade. Eram vinculados
as práticas exteriores do culto e das cerimônias. Para eles era importante. Então nós vamos ver quando Jesus diz a respeito do lavar as mãos, que é questionado, o fariseu questiona, mas ele não lavou as mãos para comer. Esse não é o que entra pela boca do homem, que contamina. Nós vamos ver Jesus dizer assim, ora, não seja como os fariseus, vasos brancos por fora, cheio de podridão por dentro. Tudo para eles era ritualístico, era culto exterior, era demonstração dessas atitudes de comportamento de vida. Eram ansiosos por fazer proselitismo. Claro, eles queriam mais adeptos cada vez mais, porque aquele clã se fortalecia. E de alguma forma ele tirava proveito financeiro, status, riqueza. Então por isso eles queriam prosélitos, queriam cada vez mais pessoas para fazer parte do farisaísmo, seguindo os rituais que eles preconizavam. A questão de que eram inimigos das inovações, eram extremamente radicais no conservadorismo que eles estabeleceram. Então, inovações não era com eles mesmos, porque é muito fácil, quando se estabelecem algumas regras, alguns conceitos, e põe todo mundo dentro do cumprimento daquelas regras ou conceitos, aquele que está no comando domina tranquilamente. Ai de quem queira sair fora daquele padrão, queira trazer alguma novidade, desestabiliza os que estão na liderança, os que estão no comando. Ele não quer isso, ele tem o domínio. Por que ele vai querer alguém que mexa com sua zona de conforto? Ele não quer. Então os fariseus tinham essa característica, eles eram inimigos de qualquer inovação, não aceitavam qualquer novidade. Havia essa grande severidade dos princípios mosaicos, queriam seguir ali a ferro e fogo e a qualquer custo. Escondiam, com tudo isso, veja, tinham essa aparência, essa maneira de se apresentar em público, essa maneira de se relacionar com os outros, mas na intimidade. Na intimidade, como eram eles? Tinham costumes dissolutos, tinham orgulho excessivo e um desejo incontido de dominação. Então, apresentava-se com uma aparência mais singela, mais severa, mais confiável, mas é aquilo que Jesus fala muitas vezes, lobo em pele de cordeiro. É assim que ele se refere aos fariseus. Lobo em pele de cordeiro. Por isso que é importante, e Kardec se ocupou de colocar isso no início do Evangelho, para que a gente possa entender essas falas de Jesus. Por que Jesus falaria assim de uma pessoa? Porque ele conhecia os dois lados da forma de viver daquela pessoa. Ele conhecia o que a pessoa mostrava para os outros e o que ela era na intimidade. Quais eram os seus pensamentos, seus desejos mais íntimos? Jesus sabia. Vida dissoluta que eles tinham. Orgulho excessivo, desejo de dominação, de mando. Se nós olharmos o Templo de Jerusalém, à época do Cristo, o Templo de Jerusalém era uma área enorme, uma área gigante. E eles tinham a parte dos sacrifícios, a parte da arca onde eles guardavam, a área toda, o redor onde os profetas, os ensinadores, os pregadores faziam as suas pregações, mas eles tinham uma área dentro do templo que era a Suprema Corte dentro do templo, onde habitavam esses doutores da lei. Eles moravam, um palácio dentro do templo. Não era uma moradia singela, modesta, como um monge disposto ao sacrifício. Não, era o conforto exagerado. Era isso que eles viviam. Então, quanto à religião,
era um meio de subir, socialmente falando. Estar vinculado à religião, ao cumprimento das leis, ao domínio das pessoas pelo sagrado, era se colocar acima de todas elas. Então eles dominavam, não era por amor. Gente, só não vamos generalizar. Nós vamos ter um Gamaliel fantástico ali dentro, né? Nós vamos ter. Então, existiam poucos sinceros. Dentro daquela turba, haviam poucos sinceros. A grande maioria era interesse material. A grande maioria não estava ali por amor à religião, ao culto, à divindade, às propostas de experiência num território do sagrado. Não, eles estavam ali por interesse. Então, eles simplesmente queriam a religião para subir, ter status. E tinham muito menos fé sincera. A fé era aquela para inglês ver no dito popular. Então, mostrava alguma coisa, mas não era algo do coração. Como dissemos, alguns poucos sim, agiram dessa forma e o coração estava junto. Havia a exterioridade e a ostentação das virtudes. Virtudes que não eram reais, mas que eram colocadas como máscaras. E ali eles faziam questão de mostrar para as pessoas essas virtudes. Exteriorizar, olha como eu sou perfeito, lavo as mãos, Jesus não lava as mãos. Então aquelas coisas que eles faziam questão de mostrarem em relação a virtudes. E tinham essa grande influência sobre o povo, e por conta de ter o conhecimento, ter a leitura, ser capaz dos diálogos, das elucubrações, das discussões teologais que eles faziam nos templos ou nas sinagogas, eles eram tidos, e por essa aparência de pureza e perfeição, eram tidos pelo povo como homens santos. Tidos como santos. Olhava, eram santos. Mas a gente está vendo que nem todos verdadeiramente faziam jus a esse título. Eram muito poderosos em Jerusalém. Agora, no que é que verdadeiramente os fariseus acreditavam? Acreditavam na providência divina. Fosse como eles entendessem, achavam sim que havia um ser superior que podia então agir no mundo com as pessoas. Acreditavam na imortalidade da alma. A alma iria para algum lugar, para um paraíso, para um jardim do Éden. A ideia é que havia um rio de leite e mel, e para cada homem que adentrasse esse paraíso, existiam 70 virgens à espera deles. Então, era essa ideia da alma, da vida continuar no pós-morte, com essas características, né? Com essa maneira de pensar. Mas era assim que eles pensavam. Acreditavam também na eternidade das penas. Então, alguém que pecou contra a lei mosaica, no caso, né, contra toda a pregação que eles traziam, errou e era condenado ao fogo do inferno, era condenado a viver além da morte toda a dor possível, E acreditavam na ressurreição dos mortos. Isso é muito importante, a ressurreição dos mortos. E o interessante que nós vamos ver dentro do Evangelho, tem passagem fantástica a respeito disso, quando eles entendem a ressurreição não como a ressurreição da carne, como muitas vezes é falado nos nossos dias atuais. A ressurreição dos mortos era a possibilidade daquele que morreu numa ocasião ressurgir entre os vivos num outro corpo. Nós vamos ver esta cena com Jesus mesmo, quando ele questiona: quem dizem que eu sou? Para ele perguntar quem dizem que eu sou,
Ele disse, isso é, todo mundo sabia que era Jesus de Nazaré. Então, do que ele estava falando? Era tão natural para eles falar da possibilidade de uma outra vida, ou a vida se repetindo, que eles responderam imediatamente. Uns dizem que é Elias, outro que é Jeremias, outro que é um dos profetas. Ele disse, ele já veio, vocês nem perceberam, falando de Elias. Então, a mecânica de voltar ao palco da vida era conhecida. O fato era conhecido. Não havia uma organização para isso, um estudo sobre isso e uma nomenclatura mais específica, que a doutrina espírita veio e trouxe a palavra reencarnação para o mesmo fenômeno que já era conhecido. O fenômeno, a mecânica, a ação era conhecida. Quando Jesus diz, a respeito da reencarnação, que ele é procurado por Nicodemos para saber, Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Eu quero ficar bem. Ele disse, é preciso que você nasça de novo. E aí ele disse, mas Senhor, como é que eu, um homem velho, vou entrar no ventre da minha mãe? Ele disse, olha, se você, que é um doutor da lei, não sabe dessas coisas da terra, reencarnação como lei biológica, então, como é que eu vou te falar das coisas de Deus? Tudo isso, quando nós vamos lendo com bastante atenção, nós vamos vendo que esses conceitos, todos que hoje aqui no Espiritismo tratamos com, graças a Deus, até uma relativa facilidade, porque temos muito acesso à informação, eram coisas da época que Jesus está mostrando. Então não é uma criação do Espiritismo. O Espiritismo veio só clarear um pouquinho a nossa cabecinha para que a gente entenda esses fatos. Assim, nós vamos ver sobre os escribas agora. Então deu para ter uma ideia de como pensavam, como agiam e quem eram aqueles chamados fariseus. Os escribas, o próprio nome escriba vem de escrever, de saber escrever, poder escrever. Esses escribas eram trabalhadores de duas situações, eram homens envolvidos em duas situações. A primeira é porque eles eram secretários dos reis de Judá. Então ele era aquele homem que acompanhava o rei e que às vezes o rei não sabia ler, não sabia escrever, mas o escriba, que era o seu ministro, primeiro-ministro, que acompanhava ele em todo lugar, sabia. Então é quem registrava todas as coisas, dava ciência, anotava, era o escriba, que atendia como secretário do rei de Judá. Judá é uma das tribos, das 12 tribos que formaram o povo hebreu. E também era o mesmo título, escriba, usado para os intendentes dos exércitos judeus. Há um trabalho feito nas prisões, que entravam os prisioneiros e havia que registrar quem era o prisioneiro, o processo dele, ele foi preso por quê, o que é que ele fez. Então, quem fazia esse controle nas prisões? Os escribas. Eram eles capazes de fazer tudo isso. Eles eram muito semelhantes aos fariseus no comportamento, na vaidade e no orgulho do saber. Eles eram muito semelhantes aos fariseus também. Mais tarde, ainda, também foram chamados de escribas aqueles doutores da lei que ensinavam a lei nas sinagogas. Então, aqueles professores de época, os doutores da lei que ensinavam nas sinagogas, eram também chamados de escribas, porque eles também sabiam ler e escrever. Então, 3 grupos usavam o mesmo adjetivo para a sua vida. E no 7º item dessa listinha, que Kardec colocou logo no início, vem a sinagoga. O que é? Porque muitas vezes a gente diz, Jesus falou na sinagoga, olha, ele chegou lá e todo mundo perguntou, mas quem é esse que fala? Não é ele, o Galileu, o filho do carpinteiro? Onde ele estava? O que era a sinagoga? A sinagoga era uma sala
como uma sala de aula, onde as pessoas se reuniam nos dias de sábado para fazer o seu entendimento da lei, a sua pregação, para que dedicassem aquele dia às coisas da religião. Então, a sinagoga era esse ambiente, porque havia o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, até hoje está lá, as muralhas do Templo de Salomão estão lá. Aquele Muro das Lamentações, que hoje a gente vê até em documentários, ou quem teve a oportunidade de ver ao vivo, aquelas pedras, e as pessoas colocam recadinhos nos vãozinhos das pedras, pedindo. Aquilo ainda é uma parte do Templo de Salomão, que foi destruído. Mas está ali, é considerado algo santificado. É um respeito imenso por aquilo, porque representa toda a força da religião. Então, o Templo de Salomão ficava em Jerusalém. E as grandes festas, era a Páscoa, era a festa dos tabernáculos, são 3 festas da colheita, elas aconteciam no Templo de Jerusalém. Então, nós vamos ver Jesus, nos 3 anos de messiato dele, 3 vezes ele foi à festa da Páscoa, no Templo de Jerusalém. São lá da Galileia, e as pessoas saíam de longe, iam em peregrinação. Eram peregrinos que iam até o templo para uma semana de festas, 10 dias de festas. A festa dos tabernáculos, mesma coisa. Durava a semana inteira. Ainda é assim, ainda existem essas festas. E ainda cumpre-se dessa forma. Então haviam estas festas no templo. Como era distante, como era difícil, nas aldeias, nas pequenas cidades, nas localidades, eles criaram então as sinagogas, que seria o pequeno templo, um reduto para fazer a oração, porque eles não podiam ir até o templo de Jerusalém. Então ali havia as reuniões, onde eles iam fazer as preces públicas, e é interessante quem são os personagens que estão à frente na sinagoga, que trabalham na sinagoga. São os anciãos. Então os mais velhos das tribos, das aldeias, eram muito respeitados. É uma sociedade patriarcal. Aquele mais velho, né, aquele homem mais velho da família, a palavra dele é lei para a família. Então ali eles tinham o direito de fala, de orientação. Ali também se encontravam escribas que liam os textos, né, liam a lei. Não é livro como o nosso, eram rolos de pergaminhos que eles podiam abrir o rolo e ler ali os relatos, e depois de ler, eles faziam o que nós fazemos. Pega um livro, lê o texto, e depois vamos então conversar sobre esse texto. Alguém explana, o outro questiona, o outro colabora. Era isso que eles faziam aos sábados nas sinagogas. Até hoje cumpre-se esse mesmo procedimento. E ali então todos podiam participar, quer dizer, todos que estavam naquele sábado, naquele ambiente, poderiam questionar, poderiam interagir naquele estudo que era feito, que era o estudo da lei. Se a maioria não sabia ler e escrever, ela precisava de quem pudesse ler para ela e dissecar a leitura, fazer a interpretação do texto, para que eles pudessem então ter ciência dos ensinamentos. E ali eles decoravam tudo aquilo. Então as sinagogas eram isso. O 8º grupo que Kardec coloca é o grupo dos essênios. É o grupo dos saduceus primeiro, o 9º que vai ser os essênios. Então, os saduceus era também uma seita que surgiu em 248 a.C., fundada por Sadoc, daí chamar-se saduceus. E eles tinham umas crenças totalmente diferentes e eram antagônicos aos fariseus. Então, vejam que os quesitos religiosos são muito fortes na raça, e as guerras, os embates, as discussões surgem por aí. Então, como era o comportamento dos saduceus? Eles não acreditavam na imortalidade da alma. Os fariseus acreditavam. Eles não acreditavam.
Nasceu, viveu, morreu, acabou. A vida era só esta, a vida material. Eles não acreditavam. Eles não acreditavam na ressurreição. Pois se eles não acreditavam que a alma ia continuar, não iam acreditar que ela podia voltar. Não volta. Ela acaba ali no túmulo, não tem volta. Então não tem ressurreição. Não acreditavam na existência dos anjos, porque haviam muitos fenômenos mediúnicos. A Bíblia é um tremendo livro a respeito de mediunidade, de efeitos mediúnicos. Mas tem de tudo quanto é efeito mediúnico que a gente imagina nos relatos. E os anjos eram espíritos vistos pelas pessoas, que ajudavam, que orientavam ou que perturbavam. Por isso ele tinha as ideias, por ser um ser imaterial, né? Por ser algo fugaz, que eles entendiam, porque aparecia e desaparecia. Se era bom, era anjo do bem. Se era mal, era anjo do mal. Mas tudo era anjo, porque a palavra anjo está ligada a fleuma, está ligada a ânima, está ligada a daimon, que significa um ser espiritual. Então, existiam seres espirituais, bons e maus, que eram denominados anjos. Os saduceus não aceitavam essa ideia. Não concordavam com isso. E eles acreditavam em Deus, sim. Eles acreditavam no Deus. Serviam com interesse a esse Deus, eles serviam com interesses de aquisições temporais, materiais, lucro. Se eu for bonzinho com Deus, Deus é bonzinho comigo. E o bonzinho de Deus comigo vou ganhar um monte de dinheiro, vou ganhar terra, vou ganhar gado. Tudo isso que eu desejo materialmente, Deus vai me dar. Então, a ideia é que o pobre, aquele que não tinha nada, era uma criatura que Deus colocou de lado. Ele era assim quase amaldiçoado por não estar conectado com Deus. Então o grande lance de Jesus é a sua primeira palavra no Sermão da Montanha. Ele abre o seu messiato com a primeira palavra: bem-aventurados os pobres de espírito. Quando ele diz que são criaturas abençoadas por serem pobres de espírito, ele alimentou aquelas almas que eram acostumadas a serem massacradas por serem pobres, miseráveis, paupérrimos e com isso excluídos de Deus, segundo a ótica desse povo. Jesus, venha, Deus quer você é abençoado por ele. Então isso foi um conforto para aqueles miseráveis da época. Quando Jesus incluiu, foi um papel, uma fala de inclusão dessa classe sofrida nas bênçãos divinas, que era tido pelo povo como só é abençoado aquele que tem sucesso, aquele que é rico, aquele que tem posses, esse é abençoado. O outro não é filho de Deus, não é abençoado, porque vem dessas formas de entender a ação divina. Então eles simplesmente serviam a Deus com interesse particular nas recompensas terrenas. A satisfação dos sentidos era o fim principal da vida. Então a gente ouve alguma expressão na área da sexualidade, fala até em sadomasoquismo, e vem de Sadoc a expressão, porque é o prazer da carne. Eles eram vinculados a esse tipo de vida. Então eles têm essa maneira de pensar a satisfação dos sentidos, dos desejos, das paixões. Era isso que movia esse povo. E eram apegados aos textos da antiga lei, mas mosaica, apenas aos livros de Moisés. Não aceitavam os profetas, não aceitavam nada além do Pentateuco mosaico. Eles só aceitavam aquela informação. As boas obras e a execução da lei acima das práticas exteriores do culto. Eles não se preocupavam com o culto. Não era mais importante isso. Mais importante
vejo que com todo esse viés de vida material, de prazeres da carne, que eles desenvolviam, eles tinham coisas boas. Por quê? Eles entendiam que a prática exterior, que a prática do bem, né? A prática, o auxílio, a execução da lei, era mais importante que qualquer manifestação de culto. Ajudar o outro era mais importante. E os eram materialistas, porque apegados a tudo que era coisa da vida material, deístas, porque acreditavam em Deus, e sensualistas, porque buscavam os prazeres da matéria. Então, esse era um grupo, os saduceus. Depois veio o nono grupo que Kardec selecionou, que são os essênios. Há muita fantasia a respeito dos essênios, até na nossa literatura espírita, né? Literatura do movimento espírita, não a literatura básica do espiritismo, que o próprio Kardec, aí na introdução, nessas notícias históricas, ele chama atenção que tenhamos cuidado com a questão dos essênios e dos terapeutas, porque muitas pessoas dizem assim, Jesus viveu com os essênios até não sei que idade, para depois ele aparecer, ele aprendeu com os essênios. Se ele tivesse que aprender, ele não ia ser o governador planetário, ele não ia ser o responsável pelo planeta e por tudo que está nele. Se ele precisar aprender alguma coisa, não, ele não esteve aprendendo com eles, mas existem muitas coisas a esse respeito, e Kardec chama atenção nesse trecho no Evangelho a respeito do cuidado que precisamos ter, de não colocar Jesus dentro desses grupos como um aprendiz. Ele podia ter visitado, ele podia ter ido viver com ele um período de tempo, estar com eles, orientar, podia, claro, ele fez isso com tantas criaturas. Mas dizer que ele foi para receber, para experimentar alguma coisa, não. Os essênios, que também é uma seita, que surgiu 150 anos antes de Cristo. Vejam que todos esses grupos, quando Jesus chegou ali, eles já existiam e tinham raízes firmes naquele local. Eles moravam em mosteiros, edifícios, construções, que lembravam mosteiros, sempre em alto de montanha, aqueles grandes mosteiros, né, de pedra. Eles moravam em locais assim, diferente dos outros, que habitavam regiões mais planas, construções mais simples. Eles viviam em grupo, moravam todos naquele ambiente de um convento, de um mosteiro, de um exílio. Eles formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Era um grupo extremamente religioso, extremamente moralizado. Pessoas muito sérias, os essênios. Eles tinham costumes suaves, relata Kardec, e virtudes austeras, porque eles exigiam uma vida ilibada, uma vida virtuosa. Todos aqueles que se dispusessem a viver na comunidade dos essênios, e era uma comunidade essencialmente masculina, eles se isolavam, uma ordem, né? Uma ordem religiosa, como tantas ordens religiosas existem, essa era uma ordem religiosa, e eles eram obrigados a viver assim. Ensinavam o amor ao próximo, a imortalidade da alma e a ressurreição. Veja que esses temas estão sempre presentes nos grupos. Imortalidade da alma, ressurreição. Imortalidade da alma, ressurreição. Então, a vida além da vida era algo bem comum para eles. Falar sobre isso, aceitar isso, fazia parte da história deles. Eram celibatários, então não se casavam, como muitas ordens religiosas hoje ainda existem, onde os participantes são celibatários. Condenavam a escravidão e a guerra, eles eram extremamente pacíficos. Eles não tinham nada de violência, eram criaturas mansas, muito mansas. E o bem para eles, a aquisição de bens era comum, era daquela comunidade. Ninguém tinha mais que o outro, tudo estava dividido entre eles, e assim eles viviam naquela ordem. E sobreviviam à custa da agricultura. Então eles praticavam a agricultura para ter o sustento dos elementos daquela ordem.
Depois, o 10º grupo que Kardec coloca são os terapeutas. Quando falamos terapeutas, falamos terapia, já pensamos em doença e saúde. Normalmente é isso que a gente vê. Então, quem eram os terapeutas de época? E estes elementos já não são de ordens anteriores ao Cristo tanto tempo. Pelo contrário, eles eram contemporâneos do Cristo. Os terapeutas foi assim, o grupo mais recente na época do Cristo, que surgiu. Então, eles eram contemporâneos de Jesus e viveram ali na Alexandria, né, no Egito. Ali era o ponto de origem dos terapeutas. Então, os grandes curadores que eram chamados eram esses do Egito, esse grupo de homens dedicados a auxiliar o próximo através dos seus conhecimentos. Os médicos de época. Aí nós vemos o Egito com a civilização egípcia, com aquelas técnicas, né, de lobotomia, que só agora a nossa ciência foi entender, eles já praticavam aquilo. As questões de mumificação, da extração dos órgãos internos para a preservação do corpo físico, isso tudo eram estes homens que faziam. Essa área da ciência médica eram esses terapeutas que trabalhavam e eram contemporâneos de Jesus. Qual era a característica deles? Eram frugais na alimentação. Então, alimentação pouca, suave, à base de frutos. Uma alimentação diferente da maioria. Eles permaneciam assim, celibatários também, de uma vida contemplativa e solitária. Então, o terapeuta, não havia um grupo de terapeutas. Eles eram elementos isolados, participando, aqui tinha um, lá tinha outro, um era chamado aqui, eles estavam esparramados na Alexandria. Alguém aqui já assistiu o filme Ágora? Ou A Praça? Uma já assistiu. Quem não assistiu, por favor, assista. Ágora, A Praça. Nós vamos ver a Alexandria de época. Vamos ver terapeutas, vamos ver escribas, vamos ver os doutores da lei e vamos ver as brigas religiosas. O filme é fantástico. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu já assisti um punhado de vezes, porque eu assisto de novo, às vezes a gente, mais uma falinha que a gente quer, mais alguma coisa que a gente quer notar. Mas assistam Ágora, porque vai mostrar isso aqui. E como essas pessoas eram assim, perseguidas, como essas pessoas eram... havia um desejo de fazê-las desaparecer do mapa e tudo que elas sabiam. E ali estão os astrônomos, todos fazendo parte desse Ágora. Ágora significa a praça. A praça é a política, o polis, onde aqueles todos se encontravam para discutir os vários assuntos. Então era um local de gente inteligente. Imagine, não, se a gente pudesse, queria ser só um mosquitinho para observar de perto uma coisa dessa, porque é deslumbrante, né? A gente pensa, tantas cabeças pensantes ali juntas, discutindo e cada um mostrando o seu ponto de vista, estudando. Gente, isso não tem preço, né? Então, aqui nós estamos vendo que são os terapeutas. E eles eram os chamados servidores de Deus ou chamados curadores. Porque eles sabiam fazer remédios, sabiam fazer medicações, eles sabiam fazer cirurgias com precisão. Então, eram aqueles que acudiam às dores de um modo geral. E ali encerra Kardec, então deu para a gente ter uma ideia dos personagens de época que estão narrados nos evangelhos, para que a gente, a hora que for ler um texto e tiver uma dessas referências, a gente pelo menos ter ideia do que é que ele está falando, para quem e por quê. O evangelho vai ser sempre assim: o que, para quem e por quê. E vamos trazer para nós, vamos trazer para os nossos dias. É assim que nós vamos aproveitar os ensinos que estão ali. O tópico de número 4 da introdução
vai tratar de dois personagens, Sócrates e Platão. E o subtítulo é que eles são os precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Kardec registrou assim: Sócrates e Platão, precursores do cristianismo, da doutrina cristã e do espiritismo. Por que Kardec foi buscar Sócrates e Platão? São filósofos. Nós já estudamos, já pelo menos temos uma noção de quem seja, o que fizeram. E a gente vai ver que Kardec justifica isso antes de entrar mais precisamente nos pontos que ele vai se pegar da doutrina de Sócrates e Platão, para fazer esse contraponto com a doutrina do Cristo e o Espiritismo. Ele diz ali, uma ideia, ela não nasce de repente. Algo que tem que vir à luz do mundo não é assim no estalo, não é da noite para o dia. A coisa vem sendo anunciada, ela vem vindo. Quem tem olhos de ver, que veja, ele dizia. Por quê? Aquilo vem vindo gradativamente, vamos ver o andar da carruagem, onde é que vai dar, né? Isso é em tudo, gente. As ideias são assim, vem gradativamente, e nós vamos tendo aqueles que vão anunciando e mostrando aquilo que vai chegar, preparando o terreno para o que virá. João o Batista, ele era primo de Jesus, e ele vem à região de Jerusalém antes de Jesus. E ele é tido como o precursor do Cristo. Porque ele vem falando, é a voz que clama do deserto, assim que está registrado na Bíblia. E ele vem trazendo que ele virá após mim, eu batizo com água, ele virá, ele batizará com fogo. Então ele vinha já fazendo a propaganda do Cristo que viria atrás dele. Então uma ideia não vem da noite para o dia, ela vem vindo devagar. Aqueles que conseguem captar aquele ensinamento, aquilo que está sendo projetado, ele começa a fazer o anúncio, e depois vem aquele que vai clarear a história toda mesmo. Então Sócrates e Platão, eles fizeram o anúncio da doutrina que o Cristo ia desenvolver, da doutrina do Cristo, muito antes de Jesus. Sócrates é 399 anos antes de Cristo, lá em Atenas, lá na Grécia, e o Cristo lá em Israel. Então, nós vamos ver assim, 400 anos aproximadamente antes do Cristo, ele já trazia os rudimentos da mensagem que Jesus iria desenvolver. Sócrates não escreveu nada, ele era um filósofo, não escreveu nada, ele falava. Então na Ágora nós vamos ver esse tipo de coisa, falava. Mas Platão era seu discípulo, muito atento, e escreveu muitas das falas de Sócrates. Então o que nós sabemos dele é aquilo que Platão registrou. Como Jesus não escreveu nada, ele falou. Os seus discípulos é que se ocuparam em fazer as narrativas, em contar o que ele falou. Nós só sabemos porque alguém registrou para nós. Então, Kardec vai falar a respeito de Sócrates um pouquinho, para depois entrar no ponto importante, dizendo que Sócrates morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo. A morte dos criminosos era a morte terrível, era a morte de condenação. Ele foi envenenado, ele foi obrigado a tomar veneno ali, né? Diante de todo mundo. Ele foi condenado sem dever nada, simplesmente por falar alguma coisa que era novidade, que saía do contexto pré-estabelecido. E aí, aquelas mentes apequenadas não conseguiam perceber, então acaba logo com ele, porque senão ele vai estragar o nosso pedaço aqui, como é que está. Assim, ele teve essa morte sofrida, foi vítima do fanatismo, esse fanatismo religioso,
preconceituoso que existia, ele foi vítima disso. Por quê? Porque ele atacou as crenças tradicionais. Como ele atacou as crenças tradicionais? A espécie humana, o ser humano, ele é movido pelas crenças, juízos de valores que ele tem. São crenças e valores que cada um de nós traz. É isso que forma a nossa capacidade de entender, de ver, de agir. São as nossas crenças. E ele mexeu nas crenças pré-estabelecidas. Ele foi um vanguardeiro na história. Por conta disso, não foi aceito. Então, ele mexeu nessas crenças tradicionais e colocou a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos. Acabamos de ver o comportamento dos fariseus. Havia o formalismo do comportamento. Tem que fazer assim, tem que lavar as mãos, tem que sentar desse jeito, tem que entrar assim. Esse era o formalismo. Jesus veio e anarquizou esse formalismo. Ele disse, não precisa, isso não é o mais importante. O que aconteceu? Mata. Ele está mexendo nas nossas crenças pré-estabelecidas, no nosso formalismo. Sócrates foi a mesma coisa. Então, queriam acabar com ele por isso. Por quê? Porque ele combatia os preconceitos religiosos. Os preconceitos religiosos são os piores preconceitos que existem. A tal ponto, né, que ainda hoje tem pessoas assim, eu não falo com aquela pessoa porque ela não é da minha igreja ou da minha religião. E por isso eu não falo. Olha que coisa absurda, é um outro ser humano. Eu só penso, né? A gente também tem direito de pensar. Então, eu penso, imagine essa pessoa num leito de hospital, precisando de uma transfusão de sangue, rezando para que alguém arranje uma bolsinha de sangue para ela. Qual é o tipo do sangue? Meu sangue é O negativo, já é mais difícil. Então tem um indivíduo lá, O negativo, não, eu dou o sangue. E aí, ela vai perguntar de que igreja que ele é? Ela quer mais o sangue para viver. Ela não vai querer saber mais nada, ela quer ser socorrida. E por que fazer tanta coisa assim? A gente é preconceituosa assim, eu já fui muito. Até chegar no espiritismo, o meu preconceito religioso contra o espiritismo era muito grande, a ponto de eu desviar da calçada de um centro espírita. Verdade. E se vocês soubessem, era perguntar para o Zé Melo, que já desencarnou, perguntar para o Bonani como é que era, o seu Irineu, que aqui viveu tanto tempo, esses me conheciam de pequeninha, muito pequenininha. E o que eu fazia contra os espíritas? Não aceitava. Não entendia, não aceitava. O meu catolicismo era esse ortodoxo. Era esse fundamentado que não admitia qualquer coisa diferente disso. Então, mas a vida faz a gente mudar. Graças a Deus a gente muda a cabeça, quer saber, e quando quer saber, você tem que se libertar dos preconceitos para poder aprender alguma coisa. Porque se você quiser aprender mantendo os preconceitos, você não aprende nada. A gente tem que ser aberto para conseguir enxergar. Mas existe isso. Nós tínhamos uma companheira que vinha aqui e ela vinha sempre com um guarda-chuva na mão, e mesmo que não estivesse chovendo. E eu disse para ela, mas por que você vem com guarda-chuva? Você sabe que eu me acostumei tanto? Porque eu passava aqui e eu já vinha com guarda-chuva, porque se eu encontrasse algum espírita que fosse falar comigo, eu batia. E agora eu não sei andar sem guarda-chuva. Ela vinha ao centro, assistia evangelho, receber passe e o guarda-chuva vinha junto. Porque ela não sabia. Mas veja que coisa ilógica, né? É uma coisa absurda. Então nós temos hoje uma busca, pelo menos aqui na nossa pátria ainda temos, um chamado movimento, ou nas instituições, tivemos há poucos dias na Câmara Municipal de Taubaté, o dia do diálogo interreligioso. Porque nós temos dois eventos que é preciso que a gente entenda nessa questão de preconceito religioso.
Existe o diálogo interreligioso e existe aquele encontro ecumênico. Nós sabemos desses dois nomes. O que é que tem diferente entre um e outro para existirem os dois? O diálogo interreligioso é o que o próprio nome está dizendo. Pessoas de todas as tradições religiosas, cristãs, não cristãs. Então nós vamos ter, participando do mesmo evento, um monge budista, um espírita, um pastor protestante, um padre, um pai de santo. Vamos ter juntos, sentados à mesma mesa, discutindo o mesmo tema, fazendo uma mesma proposta de um movimento de paz, de harmonia. Esse é o diálogo interreligioso. Um respeita a maneira do outro visualizar aquele ponto, mas juntos nós podemos nos entender e fazer o melhor. O encontro ecumênico não é assim. Ele não aceita que participe dele pessoas que não sejam de raiz cristã. Então, a tradição cristã, católica, a católica ortodoxa, a protestante, com as suas derivações de evangelismo, e até o espírita, eles aceitam porque vem da tradição judaico-cristã. A raiz é a mesma. O livro sagrado, vamos dizer, é o mesmo, que é a Bíblia. Então, para todos esses, mas não entra, então, nesse grupo, nesse encontro, nessas discussões, um budista, não entra um candomblessista, não entra. Porque não faz parte da tradição judaico-cristã. Então, são dois movimentos, mas já é uma tentativa de aproximar pessoas com visões diferentes. E da gente conseguir se entender. E de repente a gente olha para o outro e diz assim, nossa, que essa pessoa é tão boa, que beleza. Aquilo que eu já falei para vocês, quando eu fui fazer um pós de religião, um amigo, hoje meu amigo mesmo, é um pastor, chefe aí dos pastores, ele, primeiro mês de aula, eles olhavam assim de forma estranha, eram 5 espíritas na classe, fazendo um pós de religião, eles olhavam, católicos e protestantes, deram uma isolada legal na gente. Mas, com o tempo, um dia ele pediu a palavra, ele disse, eu gostaria de dizer alguma coisa antes da aula. Olha, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês e que descobri que os espíritas são gente como nós. Esse era o que me dava carona todo sábado para o curso. Nosso carro era o mais de diálogo interreligioso possível, um professor materialista, um pastor protestante dirigindo o carro, eu e espírita lá dentro, uma freira, que era nossa amiga, que vinha de outra cidade. Era um carro que era uma maravilha, de pessoas de tradições religiosas diferentes, fazendo curso junto, almoçando juntos, fazendo trabalho juntos, vivendo juntos, cada um respeitando a maneira de ser. Então, esta questão, Sócrates, ele foi aniquilado por combater o preconceito. Foi acusado de corromper o povo, a juventude, porque ele proclamava alguns dogmas. Olha como é que ele corrompeu as cabecinhas. Primeiro, unicidade de Deus. Lembram? Ele é da Grécia, ele é de Atenas, então eles eram politeístas. E ele prega um Deus único. Então isso corrompia as cabecinhas que estavam ali. Não era aceito. O segundo ponto, ele falava da imortalidade da alma. Coisa que não era aceita também. A vida era só aqui. E de repente havia um panteão de deuses, mas não de seres humanos, réis mortais. E ele falava da imortalidade da alma. E da existência de uma vida futura, uma vida espiritual, uma vida do espírito, um mundo espiritual. Isso corrompeu as ideias das pessoas. Os ensinos dele só foram conhecidos, então, porque Platão, seu discípulo, que era filósofo também, mas matemático, uma cabeça bem racional, Platão, então, registra isso e passa para nós todas essas coisas. Bem, nosso horarinho está cravado. Se Deus quiser, já. 60 minutos, 360 segundos, passa rápido demais. É um suspiro e já foi.
Nós, se Deus quiser, vamos continuar semana que vem. Vamos ver os pontos principais que vão demonstrar a concordância da doutrina de Sócrates e Platão com os princípios do cristianismo e, consequentemente, do espiritismo. Kardec, ele separou, é bom quem tem o Evangelho, dá uma lida, veja aí, ele separou 21 itens. São 21 itens de concordância com as propostas do cristianismo e que se aplicam ao espiritismo. Então, estão todos aí. Vocês vão perceber, para quem for ler em casa antes da semana que vem, e não tem familiaridade com o livro, há uma pergunta, há uma afirmativa primeiro, num tipo de letra. E depois há um segundo trecho em itálico, uma letra deitadinha, né? Por quê? O primeiro texto é o texto de Sócrates e Platão, é o pensamento deles. E o segundo texto, que está em itálico, é Kardec, analisando o que eles estão falando. Então, o que nós vamos ver semana que vem vai ser isso, né? Essas duas falas deles e de Kardec, juntando tudo isso, mostrando para nós as razões de tudo isso. Se Deus quiser, depois a gente emplaca já no primeiro capítulo. Vejo que essa introdução foi meio longa, mas necessária, gente, para a gente ver a obra. Tem uma página, um título para a gente fazer? Tem. Está aqui mesmo no Evangelho. Você vai ver aqui, na introdução do Evangelho, item de número 4, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo, e o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Muito interessante, porque Kardec selecionou mesmo a dedo essas informações e ele vai fazer um contraponto mostrando com a doutrina. Tem muito que aprender nesses 21 itens que ele vai trazer para nós. Então, nosso tempo chegou, agradecemos mais uma vez a companhia de todos, dos amigos que estão aqui presentes, dos nossos companheiros que estão na internet, ali marcando presença também, a gente vê as carinhas de todo mundo aqui, agradecemos muito e vamos fazer a nossa prece final. Quem gostaria de fazer a nossa prece hoje? Pode, claro que sim. Olha, a prece a gente sempre vai pedir no final para alguém fazer. Mas vamos combinar assim. Há pessoas que falariam, outras dizem, mas eu fico inibida de falar qualquer coisa. Traz escrito, lê um poema, lê uma prece bonita, lê uma mensagem. É isso que importa para nós, que todos possam então colaborar. Como é seu nome, que eu não sei? É Angélica. Angélica, olha que lindo. Angélica, Rainha dos Anjos, também é outro filme. Eu vou ler, mas é do livro de prece mesmo. Certo. Então vamos lá. Agradecemos-vos, Senhor Deus, as luzes que nos concedestes e pedimos que estas lições se gravem em nossas almas. Também pedimos que elas sejam proveitosas a todos os espíritos que compareceram a esta reunião. A paz de Jesus com todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, boa noite a todos.